Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que mais uma vez nos encontramos nessa escola bíblica dominical. Hoje, 28 de junho de 2020. Estamos aqui aproximadamente às 10 horas e 15 minutos. E saudamos a todos com boas-vindas, dizendo que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Direto de Moreno, Pernambuco, podemos agora nos encontrar e poder então estudar hoje e fazer esse momento agradável entre os irmãos. Convido você, meu irmão, meu ouvinte, para que a gente possa orar ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã em Tua presença. Obrigado porque podemos, então, no nome de Jesus, congregar, orar, meditar sobre Tua palavra, que é boa e agradável. Assim, ó Deus, no nome precioso de Jesus, pedimos a continuidade das Tuas bênçãos sobre a Primeira Igreja Batista em Moreno, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Deus, pela existência e preservação de cada irmão da nossa querida igreja. De maneira que cada um continue no amparo, continue na vigilância, continue, ó Deus, dirigidos e orientados pelo Teu Santo Espírito. Cada um sinta o calor e a presença do Espírito do Senhor. Assim, ó Deus, também o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Possamos, no nome de Jesus, continuar perseverando e crendo na providência, na intervenção do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Assim, ó Deus, esperamos no Senhor e confiamos na certeza de que o Senhor não falha e que o Senhor é fiel para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero, nesta manhã, além das boas-vindas, agradecer a presença de todos os irmãos que estão logados pelo Facebook, aqueles que estão também pelo Instagram e, mais adiante, aqueles que vão assistir pelo YouTube. Deus continue abençoando a cada um. Nós estamos aqui, direto da nossa casa, com o nosso irmão Renato e também com o nosso irmão Adriano, que sempre tem dado esse suporte para que a gente consiga gravar aí, tanto pelo Face como pelo Instagram. Quero também lhe convidar a fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel. Esse texto hoje é o texto que nós vamos meditar, 1 Samuel, capítulo 7, e aí eu quero que você possa refletir dos versos 5 ao verso 13. Queremos mandar um abraço aí à irmã Suzanete, irmão José Antônio. Esses irmãos estão pelo Instagram. Tem outros irmãos também pelo Facebook. Nós temos outros irmãos pelo Face, a irmã Miriam, a irmã Fabiana, a irmã Sueli Lopes. A irmã Sueli tem sido também muito presente nas transmissões. Deus continue abençoando a irmã Sueli Lopes. Também temos a irmã sempre conectada, a irmã Sueli Santiago. Temos duas Suelis, né? Sueli Lopes e Sueli Santiago. Eu quero então compartilhar contigo desse texto, que é um texto muito precioso para a instrução de hoje pela manhã. 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 ao 13. Depois desse texto, nós teremos então um louvor, aí um solo, que nos foi passado pela irmã Claudeci Santana, diaconisa Claudeci, para que a gente pudesse colocar no grupo, mas eu
achei tão inspirador que coloquei então nessa manhã para compartilhar nessas transmissões. Diz assim o texto sagrado: Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram para os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filisteus, os filhos de Israel, a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Oração ao Rei. Senhor, abre as cadeias, monta a sentinela, faz valer o teu querer. Senhor, clareia a estrada, já é madrugada, deixa que eu te possa ver. Sem ti caminhar sozinho é pisar em espinhos, caminhar sem direção. E lá se vai outra jornada que não deu em nada, está vazio o coração. Senhor, se você quer, eu quero. O que mais espero é abrir a porta e ir colher frutos verdadeiros, ser teu companheiro hoje e depois daqui. Sonhar não me deixa triste, pois você existe pra fazer tudo real. Na paz dessa maravilha, é você quem brilha, meu Rei celestial.
Eu quero então te convidar para que a gente possa, depois de um momento tão inspirador, um momento em que a gente sente saudade dos nossos irmãos. Eu acho que a irmã Claudeci não esperava que eu colocasse nesta manhã de domingo. Ela tinha feito este áudio para colocar no grupo da igreja. Mas foi tão inspirador nesse momento que nós achamos de compartilhar com os irmãos. Assim também sentimos saudade dos nossos outros irmãos, aqueles que são solistas, poderão fazer aí seu solo e caminhar, que a gente vai, dependendo do áudio, porque às vezes o áudio, se não estiver em condições de a gente transmitir, mas estando em condições, a gente vai transmitir com muita satisfação. Eu quero também, nessa manhã, mandar um abraço ao irmão Haroldo, que está conosco, o irmão Delzinho, que está assistindo, a irmã Nicinha, o irmão Raminho. Também tem outros irmãos, eu estou pelo Face, né? Eu estou acompanhando aqui pelo Face, depois eu passo para o Instagram para saber quem é que está conectados conosco. A irmã Nancy Soares está conectados, a irmã Tamires, né? Temos aí um grupo de irmãos que está a irmã Daniela Santana, Miriam, né? Eu já tinha falado, e estão conosco aí pelo Face. Eu quero compartilhar com você esse texto de 1 Samuel, e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, para que a gente pudesse, nessa manhã, a gente fazer uma reflexão desse momento aí bem exclusivo, em que os filhos de Israel estão à beira de um confronto, e ao estar à beira de um confronto, eles estão, logicamente, temendo o seu adversário, não é? Então, isso é mais do que natural, porque tem dois pontos importantes que devemos, então, refletir logo nesta manhã, antes mesmo de iniciarmos o texto. O primeiro é que, quando conhecemos o nosso adversário, sabemos da potencialidade deste adversário, do que ele pode nos fazer. E o outro é reconhecer que nós não temos todo o conhecimento, estratégia absoluta sobre o outro. É importante a gente reconhecer a nossa limitação. Então, quando nós reconhecemos a nossa limitação, é que, na verdade, entendemos e sabemos do temor que o outro nos provoca. Então, nós temos aí um início do texto, onde nos chama a atenção para esta importante visão, não é? Quando nós nos subestimamos, quando nos autodenominamos suficientes para vencer todos os nossos inimigos, com certeza vamos ter aí uma grande decepção, porque somente Deus pode vencer todos os seus inimigos. Então é importante a gente, já de antemão, logo aí de início, a gente fazer essa introdução aí para que a gente possa refletir bem. E aí nós vemos também o lado humano que o texto nos dá, não é? O texto de Samuel nos dá aí o lado humano, quando Israel reconhece e vê a potencialidade dos filisteus, o mal que os filisteus poderiam causar aos filhos de Israel. E aí nós temos aí um pano de fundo para que a gente possa agora, nesta manhã, perceber bem e ver o quanto isto é importante, principalmente nesses dias em que nós estamos enfrentando um inimigo invisível, um inimigo potente e um inimigo realmente, como diz, bem potencial
um inimigo que pode surpreender a qualquer um. Então, a gente pode fazer essa associação, não só com este inimigo que está hoje provocando um grande transtorno mundial e de saúde pública, como também outros inimigos que vêm pós-pandemia, como economia, desemprego, a restrição, falta de crescimento, a desigualdade social aumentando, se havia uma crise econômica, ela se agravando mais ainda, e a gente vendo o sumiço ou escassez de recursos, de dinheiro, precisando então aí a intervenção do governo federal, precisando a intervenção de outros organismos para que a gente tenha aí uma sustentabilidade diante desses dias. Então, a gente tem vários inimigos que estão nos cercando, além dos outros que temos diariamente, da inveja, do falso testemunho, daquele que não gosta de você simplesmente porque olhou para você e disse que não gostava de você. Então nós temos aí muitos inimigos. Além também no âmbito espiritual, nós temos aí o inimigo perspicaz, que diz a Bíblia, um inimigo altamente covarde, que é o diabo. Então temos e estamos cercados, temos vários inimigos, temos inimigos que nem conhecemos. Talvez você tenha, às vezes, uma pessoa que considere como um amigo, mas esta pessoa é um dos piores inimigos que você nem imagina. Então, é importante a gente ler a Bíblia, compreender o seu contexto, para que a gente possa se tornar mais sábio em nossas decisões e, logicamente, a gente possa prevenir aquilo que de fato o Senhor nos alerta. Então, nessa manhã, eu quero te mostrar aí este episódio de Samuel com os filhos de Israel em Mispá ou Mispé, não é? Vem do hebraico. Então, Mispá é uma cidade de Benjamim. A gente tem aí essa localização também genealógica e geográfica. Então, ela é uma cidade de Benjamim. Temos aí, ela é muito perto, não é? Muito perto, semelhante à distância de uma cidade para um distrito, como é o caso de Moreno, a Bonança, 10 quilômetros. E aí, a Mispá, ou Mispé, fica a 8 quilômetros de Jerusalém, é pertinho, não é? Então, é uma cidade perto. Mas é interessante que no contexto do seu significado, no hebraico, esta palavra quer dizer torre de vigia ou vigia. Então, a cidade ela tem esse contexto, uma torre de vigia ou o vigia, aquele que está na vigilância. E aí temos um momento também muito importante, quando a Bíblia mostra que Israel está congregando numa cidade que pertence aos filhos de Israel, por ser da herança, e ao mesmo tempo nós temos aí o significado importante que é a vigilância. Então é um contexto também muito importante para que a gente possa alertar e ficar atentos. Então aí temos essa torre de vigia que nos chama a atenção nesta manhã, para que a gente possa perceber o que é que está acontecendo. Haveria ali, então, uma batalha, haveria, então, um confronto, os inimigos dos filhos de Israel por perto, os inimigos dos filhos de Israel querendo que eram os povos vizinhos, circunvizinhos. Os filisteus estavam cercando Israel,
E dos pontos importantes que a gente vê no texto, os detalhes, era que os filisteus estavam querendo tomar a Arca da Aliança, porque eles sabiam que a Arca da Aliança era algo preciosíssimo para Israel, ao mesmo tempo também que a Arca da Aliança representava a presença de Deus viva e perene ali no meio de Israel. Isso traz a alusão, e é bom a gente explicar isto, que traz a alusão ao texto do Antigo Testamento, mostrando a importância de Deus no meio do seu povo, ao mesmo tempo que nos ensina que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela está no meio do seu povo, e quando ela está no meio do seu povo, ela é protetora, ela nos protege e nos livra de todos os males. Ela também é preventiva, ela previne, ela nos dá prevenção, o que nos mostra aí a capacidade de agirmos antes mesmo que as coisas aconteçam. Então, é uma palavra profética, apocalíptica, ao mesmo tempo que, e quando eu falo aqui profética, apocalipse, é uma palavra séria, uma palavra muito responsável. Não é um contexto de profecia sem sentido, é um contexto de palavra séria, advinda dos céus, reveladas aos homens por meio da inspiração e da presença sublime de Deus, presença inefável, presença indispensável, porque se não houver a presença de Deus, a palavra se torna nula, inválida. E quando há a presença de Deus, a palavra então se torna válida e eterna, e uma palavra de fato reveladora, ou seja, foi revelado aquilo que os homens não conheciam pela sua capacidade, não é? Pela sua potencialidade, pela sua grandeza. Então, temos aí essa visão. E aí, quando o texto bíblico sagrado nos faz esta associação, nós vamos lá para o Novo Testamento e percebemos então, no Novo Testamento, que esta arca representa então a presença de Deus no meio do seu povo, representa a lei do Senhor, representa a proteção do Senhor, representa a sabedoria, a revelação, e aí nós temos isso tudo lá com Cristo Jesus no meio da sua igreja. Então, nós temos essa arca que tem a representatividade de Cristo Jesus no meio de nós. Então, ele representa o poder de Deus, representa a revelação de Deus, representa a salvação de Deus. Ele é o Verbo encarnado, como diz João, e por ser o Verbo encarnado, ele está aí nos dando o livramento, a proteção, a sabedoria, a grandeza, que é a sua palavra. E quando se tira isso de nós, quando se tira esta palavra, quando se tira ou nos é roubado, é uma visão figurativa aí, que ninguém pode roubar aquilo que é eterno, ninguém pode dissipar ou exterminar aquilo que é para sempre, que é, no caso, a palavra de Deus, a presença de Deus. O próprio Deus é eterno, é para sempre, ninguém pode roubar Deus de você. Então isso é muito importante, a gente fazer esta associação aí e ter esta instrução, não é? Porque Deus está bem pertinho de ti, diz a própria palavra lá no Novo Testamento. Ela está junto de ti e clama a Ele e Ele te responderá. Clama em teu quarto secreto, porque no secreto o Senhor te vê e te ouve, né? Então lembra aí desta palavra muito importante de oração em secreto. Ouve o Senhor teu Deus nos teus momentos secretos.
Assim como a gente também sabe que o Espírito Santo do Senhor, disse o apóstolo Paulo, que nos ouve e nos momentos mais difíceis e tenebrosos da nossa vida, ele nos ajuda a orar como convém, até mesmo nos momentos que nem sabemos orar mais ou não temos mais palavras. Ele diz que o Espírito do Senhor nos ajuda a orar com palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, para que a gente então possa continuar na mesma conexão, no mesmo espírito ali com o Senhor. E aí ele diz que ele é o nosso ajudador, até nas nossas orações em secreto. Porque no Velho Testamento você vê essa vida religiosa aparente e sendo mostrada através de protocolos, através de rituais. No Novo Testamento, nós vamos ver isso muito em particular, individualizado e ao mesmo tempo em conjunto. Individualizado através do sacerdócio real, da visão de sacerdote real, da visão de adorar o Senhor em espírito e em verdade, da visão de que o véu se rasgou e agora temos livre acesso ao Pai, na visão de que em meu quarto secreto o Senhor me contempla e dará então a resposta que eu preciso. É diferente do que Jesus falou. Os judeus já receberam a sua recompensa e a sua recompensa é a recompensa dos elogios dos demais em elogiá-los por serem religiosos. Então, nós temos aí a conexão perfeita. A Bíblia faz, então, uma conexão perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada um no seu tempo se revelando de forma ensinadora, didática, para que os homens pudessem perceber a capacidade e grandeza de Deus instruir e ensinar os homens em vários momentos e várias gerações por toda a existência humana. Então, nós temos aí esta importante visão do que o texto amplia e nos mostra, além de outras, é claro, mas estamos mostrando aí um conteúdo básico daquilo que a gente pode estudar aí nesse texto de Samuel agora de manhã. Também quero lhe dizer que é importante que o texto está nos mostrando. Eu espero que você esteja aí com sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura, 1 Samuel, capítulo 7, para os que chegaram agora, de maneira que ele nos ensina a orar. E é interessante aí que os judeus reconhecem 2 pontos primordiais. Eles reconhecem a oração e reconhecem o jejum. O jejum aqui praticado é o jejum visto através da figura, não é? De pano de saco, através da figura na cinza, através da figura representativa da humilhação ou da humildade. Aquele que reconhece o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de delinquência, e ao mesmo tempo que ele reconhece o seu estado, ele demonstra arrependimento através dos seus trajes físicos, através da sua roupagem ou da sua expressão do rosto. É interessante que lá no Novo Testamento, Jesus fala esse ponto bem específico, dizendo que não é agora necessário, perceba bem, meu irmão, porque nós temos aí um problema que é repetido entre a nossa comunidade. Eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, eu estou aqui ensinando o que a Bíblia nos ensina. E isto é muito importante,
Porque a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se nós erramos por não conhecer as Escrituras, então um dos passos importantes para não errar é conhecer as Escrituras. Então, se você conhece as Escrituras, não peca contra o Senhor. Então, guarda a palavra do Senhor em teu coração para não pecares contra o Senhor. Então, é conhecer a sua palavra. E aí, quando no tocante a isso, ele está dizendo que os judeus jejuavam e se vestiam como tal, para demonstrar o seu arrependimento, para demonstrar a sua aflição, para demonstrar o seu reconhecimento de pecaminosidade, de pecado, não é? Quase que não sai a palavra, de pecado, a situação pecaminosa que se encontrava, né? Então nós temos aí essa importante lição. E aí, no Novo Testamento, é importante dizer que Jesus disse que não deveria ser mais assim. Então, a gente precisa corrigir isto. Quando você proclama, anuncia, diz que está jejuando. E a Bíblia está dizendo que não é para você anunciar e dizer. Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer assim: quando estiveres jejuando, lava teu rosto e não mostra que estás em jejum. Por quê? Porque é a mesma visão de aqueles que oravam em praças públicas e mostravam a visão de um religioso. Mas Jesus chamou este pessoal de quê? Sepulcro caiado. Então, ele disse que nós deveríamos exercer um sacerdócio real, íntimo e direto com Deus, de maneira que eu e você devemos viver uma vida de sinceridade, lealdade, intimamente com Deus, e não de falsidade. Percebe aí como é forte isso? É muito forte. Porque ele está dizendo que não é para que eu demonstre na minha feição a visão de despojo, a visão de jejum, a visão de arrependimento, mas que por dentro não há nada daquilo que no exterior está mostrando. Então Jesus vai mais profundo na causa dos motivos pelos quais não estão funcionando corretamente. Jesus vai lá no mais interior e mostra que não é a roupa, não é a roupagem, não é aquela expressão que de fato mostra a verdadeira sinceridade. A verdadeira sinceridade tem que brotar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem que brotar de dentro para fora. Jesus chega a dizer isso, que os judeus estavam criticando ele porque não lavava as mãos. Teus discípulos não lavam as mãos. Teus discípulos comem e bebem sem lavar as mãos. Aí Jesus disse que o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que está dentro. É de dentro para fora que contamina o homem, ou seja, aquilo que sai do coração, aquilo que sai do seu profundo da sua alma, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua avareza, está lá dentro. O seu eu precisa ser mudado. Não é? A gente precisa entender nesta manhã que é inversão, é contramão, meu irmão. É mudança de atitude. E a Bíblia vai falar disso inteiramente, não tem para onde eu correr. Não adianta falar o inverso, porque se eu falar o inverso, então eu estou adulterando a Bíblia Sagrada. E aí não é jamais a minha intenção, nem quero fazer parte disso. É melhor fazer qualquer outra coisa na vida do que estar adulterando a palavra de Deus ou invertendo os sentidos da palavra, no qual ela vem para restaurar as vidas humanas. Então, não é com jejum aparente que nós vamos mudar a realidade,
mas é com jejum em secreto diante de Deus que nós vamos mudar a realidade. Porque aí é uma visão particular e uma visão em que Cristo nos chama para o secreto com Ele. E aí toda a igreja é convidada para o secreto, para a comunhão íntima, para a conversa individual, para o quarto, que é um ambiente íntimo de cada pessoa. Eu, quando chego na casa dos irmãos, eu não vou para o quarto, porque o quarto é um lugar muito íntimo, é um lugar de privacidade, é um lugar de segredo, é o quarto. Entre as quatro paredes já reflete então o segredo. Já o ambiente da sala, já o ambiente do terraço é o ambiente adequado para as visitas, não é? Nos é chamado para uma sala ali. Por quê? Porque aquele ambiente não é secreto, não é íntimo, é um ambiente para recepção. Perceba que tudo tem um significado, tudo tem sua importância, não é? Alguns irmãos mais misericordiosos nos levam, às vezes, para a cozinha, que é um ambiente muito bom, que é um ambiente de refeição, de comida, e eu gosto muito quando sou convidado para a cozinha. Estou brincando aí com os irmãos, mas é uma recepção quando é oferecida a cozinha para todos nós, é uma recepção, não é? Tem muitos que gostam de recepcionar os seus convidados na cozinha, porque lá se sente mais à vontade ao redor da mesa. E a Bíblia, já nos Salmos, vai refletir que ao redor da mesa é que está ali a família, onde se encontra e há ali uma forma amorosa de se congregar e se vivenciar. Então, prossigamos. Diz então a Bíblia que é na oração que aí Samuel vai instruir e mostrar que Israel precisa de arrependimento. Eu quero só dar um detalhe aqui aos irmãos. Aqueles que estão pelo Instagram, se cair, continua, porque hoje a gente vai estender um pouquinho para dar um desconto, já que quarta-feira foi o feriado aí, festividades e tal, e nós não fizemos o culto de oração. Mas hoje eu quero estender um pouquinho para que a gente tenha aí uma compensação desse momento tão importante e significativo desse texto, que é riquíssimo. Perceba aí que as formas em linguagem figuradas, ele vai nos tratando de forma bem importante. E aí eu estou avisando aqui para que aqueles que estão pelo Instagram continue conectado, que vai ser reiniciado. Os que estão pelo Face não há problema, dá continuidade normal, porque o Instagram é uma hora só, né? Então, vamos lá. E aí eu quero compartilhar contigo para que a gente possa ver o orar por vós. É interessante que o povo de Israel, não é? Como você observa aí na Bíblia, o povo de Israel vai buscar na figura de Samuel aí a figura de um homem distinto, a figura de um homem que tem um relacionamento profundo com Deus. Isto é importante, porque é na figura de Samuel que o povo israelense vai pedir a Samuel que interceda para que Deus perdoe os pecados, os desvios do povo e ao mesmo tempo possa conceder vitória. Então encontramos aí nessa expressão a oração, que é muito importante na vida do povo, e aí o Antigo Testamento nos ensina que a vida de oração é uma vida marcada por uma experiência profunda com Deus, ao mesmo tempo que também a vida de oração é uma vida que nos mostra, então,
aí a resposta de Deus para o povo. E quando mostra a resposta de Deus para o povo, então o povo inteiro fica sabendo daquilo que Deus fez. Então, temos aí, assim como os jejuns, não é? O holocausto aqui representado através da visão do animal, do sangue, da expiação, nós temos aí a representatividade de que Deus está aí sendo invocado e, ao mesmo tempo, o povo oferece ao Senhor o sangue da expiação para que possa purificar aquele povo e aquele povo possa voltar à intimidade com Deus. Um dos pontos primordiais e que a gente deve estar batendo isso é a intimidade, a importância de você estar conectado, que é uma palavra bem moderna, conectado, firmado em Deus. Você não pode estar aleatório. Tem crente que está aleatório nessa pandemia e vai se perder. Não pode estar aleatório. Enquanto estamos conectados com Deus, Ele é o nosso sustentador, é o nosso amparo, Ele é a nossa segurança, porque assim não seremos uma folha seca jogada no vento, em que o vento dispersa para onde quer que seja. Nós estamos firmes como uma rocha, diz a Bíblia. É a casa com 2 fundamentos, o fundamento em pedra e o fundamento na areia. Sempre haverá as 2 opções. Quando nós não praticamos uma, praticamos a outra. E não há saída. Talvez você não goste do que eu estou lhe dizendo, mas é a verdadeira realidade dos fatos. Quando nós não estamos ligados com Deus, estaremos ligados com alguma outra coisa, menos Deus. E aí o mundo sugere muitas coisas para mim e para você, para que a gente fique ligado. Então, presta bem atenção, você, meu irmão, ouvinte desta palavra, presta bem atenção. Precisamos estar conectados, firmados com Deus. Precisamos estar juntos, precisamos estar aí firmados na palavra. Não precisamos estar olhando os defeitos dos outros, não precisamos estar seguindo exemplos maus dos outros, mas antes estar conectados com Deus e Deus instruindo o seu coração, a sua vida nesses tempos difíceis, para que a gente tenha aí uma comunhão perfeita, agradável, sincera com Deus. E os irmãos que estão passando por aflições, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, vão ganhando apoio de oração devido ao sacerdócio real de cada crente, devido ao sacerdócio real de cada irmão, sua intimidade, que vai aí levar os seus pensamentos a Deus em secreto e vai ser ouvido, e que roga pelos seus irmãos, que roga pela sua igreja, que roga pelos seus vizinhos, conhecidos, e tantos quantos confiam na integridade e seriedade da sua fé com Deus, que vai lá e ora pelo pastor. Como é bom a gente ouvir muitos irmãos dizendo: estou orando pelo pastor, estou orando pela vida do pastor, em secreto, no meu quarto secreto, estou ali orando ali em secreto pela vida do meu pastor, para que Deus continue abençoando e fortalecendo, porque ele é homem, suscetível às mesmas tentações, suscetível aos momentos difíceis de fraqueza, como qualquer pessoa nesta vida. E aí é importante a gente ver que Samuel é visto aí como uma coluna forte, é uma coluna forte no meio do povo. Isto reflete aí os bons profetas, reflete os bons sacerdotes, aqueles que realmente estão desempenhando um papel fundamental de relação e segurança na presença de Deus. E aí ele precisa, logicamente, da ajuda
também de cada um na intercessão, na comunhão, na visão. Então, temos a convocação da oração, do jejum, que isto é muito importante para a igreja e para cada um de nós. Não cessemos de orar uns pelos outros. Não cessemos de pedir a Deus proteção. Não cessemos de pedir a Deus intervenção nos momentos críticos que estamos vivendo para com a sua igreja e para com todos os nossos irmãos. Precisamos estar inteirados, estar conscientes desta realidade. E vamos prosseguir. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar também falando muito assim nesta manhã, e como a gente vai dar um prosseguimentozinho na live hoje, aí eu vou chamar aqui de improviso, tá? De improviso agora, porque não está no programa. Vou pedir ao irmão Adriano para que ele prepare aí um hino, para que a gente possa dar uma pausazinha, porque a gente está fazendo esse aulão hoje como se a gente estivesse na igreja. Lembra dos nossos aulão? Faz saudade, né? Está dando saudade os nossos aulão. Possivelmente, quando retornarmos nas nossas atividades aí, nós vamos fazer esse aulão. E aí, depois eu falo sobre este assunto bem importante aí da retomada das atividades e decisões da igreja. Mas aí, prossigamos então, só para eu fechar esse ponto e a gente ter aí uma chamada de adoração. E aí, esse momento de oração e de jejum é importante na vida do povo de Israel. É justamente aí que o povo reconhece o estado em que se encontra. Isto pode ser chamado agora através de uma pergunta. A pergunta seguinte: como você está? Como você está? Qual o estado que você se encontra? Talvez uns vão dizer, eu estou num pleno estado de intimidade e aperfeiçoamento com Deus. Talvez outro diga, eu estou num profundo distanciamento, num profundo estado de calamidade diante de uma vida espiritual. E aí é importante eu te alertar e te chamar agora pela manhã, dizendo que é importante que você volte o mais rápido possível, porque quanto mais você se distancia, mais distante você fica do regresso. Percebe? Quanto mais distante você vai se distanciando da sua comunidade, da oração, da leitura da palavra, da sua igreja, mais distante vai ficando o percurso para o regresso. Então, é importante que esta palavra te chame a atenção e, ao mesmo tempo, consolide e ajude os que estão firmes e bem firmados no Senhor. Aqueles que estão firmes no Senhor. Certo? Então, é na presença de Samuel que o povo, então, busca aí a confissão dos seus pecados, ao mesmo tempo que reconhece o estado que se encontra, aonde ele está, muito distante, ou está se desviando, ou está negligente, ou está relapso, ou está totalmente cético à visão da Bíblia. O que é cético? É aquele que descrê, que está descrendo, que está, não está mais crendo, não está mais perseverando, ele está duvidando, ele está negligenciando totalmente os textos proféticos e aquilo que a Bíblia está te dizendo. Então, ele está cético, ele está sem crer, ele está crendo em qualquer vento que lhe apresenta, ele crê. Ele está cheio de sintetismo aí, de figuras representativas que não mais expressam a verdade da Bíblia.
Então, é importante que o cético, o descrente, o ateu, ele possa perceber que Deus está presente, falando e poderosamente agindo, porque Ele está vivo para a glória de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Ele está vivo. Então, quero te chamar para que a gente possa dar um intervalozinho aí e fazer um momento de hino, de louvor a Deus. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai.
e céu. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É Senhor em quem nós temos a vitória. E sempre em nossa ajuda todo inimigo. Por isso Você que está pelo Instagram, fica aí aguardando, irmãos, que nós vamos reiniciar, tá bom? Fica aguardando aí que vai ser reiniciado. Vai, talvez desconecte o teu, mas aí reinicia automaticamente ou você tenha que reiniciar lá, colocar de novo lá no ao vivo, tá bom? Já os irmãos que estão pelo Facebook não precisa, porque as lives do Facebook elas dão continuidade. Foi reiniciado? Vamos lá, então vamos prosseguir depois desse intervalo aí que damos para um momento de inspiração musical e temos aí a continuidade e paramos então na confissão
do povo de Israel. O povo de Israel, aí os israelenses, os filhos de Israel, confirmam o seu modo de vida, o seu estado de vida, e aí através do profeta, através do homem de Deus, vai lá e pede ao Senhor que mude aquela realidade. Então eu quero que você perceba aí na dimensão desta palavra. A palavra está dizendo que através de uma oração, através de um jejum, através de uma sinceridade, de um pedido sincero de coração, de um momento único e exclusivo seu com Deus, Deus pode mudar a realidade. Deus pode inverter o quadro. Deus pode então mudar todo o quadro e circunstância que se apresenta. Eu não sei qual é o quadro, mas você agora, nesse instante, deve estar sabendo, porque Deus está falando ao seu coração e dizendo qual é o quadro que precisa ser mudado, ou o quadro que precisa ser melhorado, e outros que Deus continue ajudando nesta caminhada aí com Deus, perfeitamente íntima e em concordância com os escritos sagrados e com a vontade soberana de Deus. Também o texto nos mostra a visão e a oração de um homem de Deus, que é através de Samuel. Perceba aí a visão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a potencialidade, a grandeza desta oração. Deus ouve as orações dos justos, diz a sua palavra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, muda a realidade e as circunstâncias de um momento. A oração de um justo pode mover as montanhas. A oração de um justo pode fazer com que Deus se levante do trono e veja com rapidez aquilo que precisa ser mudado. Basta uma só palavra de Deus, uma só ação de Deus, um gesto só de Deus, e tudo será mudado, invertido grandiosamente. Então receba essa palavra aí, porque é uma palavra bíblica. Não é uma palavra emocional, não é uma palavra fantasiosa ou de uma fé aqui sem sentido, não é? Uma alienação, mas é uma palavra bíblica. A oração de um justo muda qualquer realidade e o impossível se torna possível ao que crê em Jesus Cristo. Então, eu quero dizer que esta palavra é uma palavra para que eu e você tomemos posse e continuemos a esperar no Senhor. Os que estão esperando no Senhor jamais se decepcionarão. Escreve aí, se você está deixando escapar pelo outro lado do ouvido. Escreve para que você não perca esta palavra. Aqueles que estão esperando no Senhor, confiando suas vidas no Senhor, independentemente das circunstâncias, jamais serão decepcionados, porque o Senhor honrará, assim como a Bíblia diz que ele honrou ali a Samuel e honrou a oração daquele que peleja, que está esperando em Deus, que está confiante em Deus. Às vezes dentro de uma casa, irmão, tem um só pelejando, tem um só ali perseverando. Às vezes chega momentos de tristeza, momentos de decepções, momentos às vezes que dá vontade de desistir. Mas aí a Bíblia diz, não desista, porque havia um monte de gente que estava precisando de perdão. Havia um monte de gente que confiou a sua oração a um homem que foi Samuel, pedindo a Samuel, Samuel, não pares de orar, continua orando e pelejando por nós, porque nós precisamos
Que o Senhor te responda, porque te encontras em perfeita dignidade, em perfeitas condições para que o Senhor te responda. E aí a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Samuel e a todo o povo imediatamente, quando o Senhor então ouviu a oração de Samuel e disse ao povo de Israel, disse aos filhos de Israel, queria dar livramento e o poder de Deus iria se manifestar para que todo aquele que ouvisse desse testemunho pudesse ver e ouvir e crer daquilo que Deus pode fazer. Então, como em outros episódios, o Senhor então aí estremeceu os alicerces ali de Mispa. Os céus viram a glória e o poder de Deus. A terra estremeceu. Ali houve um terremoto, houve um trovejar, houve a voz de Deus ali. Imagina então, irmão, o trovejo que deu ali. Imagina o bradado de Deus ali, ao ponto dos filisteus se assustarem e ficarem desnorteados. Eu quero lhe dizer que do mesmo jeito que Deus trovejou, bradou, falou ali, num som estupendo, de muita gente ficar ali conturbada, não saber o que estava acontecendo. Não pode hoje Deus fazer a mesma coisa? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Não pode Deus fazer a mesma coisa? E aí eu te respondo, pode sim, porque o mesmo Deus de ontem é de hoje e será para sempre. Aleluia! Será para sempre. Então, o mesmo Deus que ali bradou, trovejou, é o mesmo Deus que pode bradar e trovejar e convergir as nações do mundo inteiro para ouvir e saber que Deus é Deus por excelência. Então, isso nos mostra a grandeza e firmeza do Deus que cremos, do Senhor que estamos firmados e aí nos relacionando diante de uma vida íntima de oração, em nossos aposentos, em nosso secreto, em nosso momento, em algumas ocasiões, em público, no congregar na casa do Senhor. Ele também se manifesta e mostra o seu poder. Assim eu quero que você veja o final interessante, que é aí o livramento, e aí todos os filisteus que intentaram contra os filhos de Israel puderam então ser derrotados. E ali, então, em Mispa, uma pedra foi erguida, que é o simbolismo marcante de uma perfeita fundação. E ali foi dito esta frase que ecoa até nos dias de hoje e ecoará para sempre. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei plenamente que você tem dito isto em muitas ocasiões da sua vida. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem sido comigo. Até aqui o Senhor tem me livrado. Até aqui o Senhor tem me sustentado, amparado. E até aqui não me tem faltado o pão. Não me tem faltado a assistência. Não me tem faltado a paz. Até aqui não me tem faltado a presença sublime e inefável do seu Espírito na minha vida. Glória a Deus por isto, irmão. Então, é uma rica palavra que nos mostra, então, um contexto real de estarmos vivos, de estarmos perseverantes e de estarmos firmados em Deus. E aí ele nos ensinando que é por meio da sua palavra,
por meio da oração, do jejum, da sinceridade, do íntimo, do mais profundo íntimo das nossas vidas, que Deus está agindo poderosamente. E por fim, ele disse que ali os filhos de Israel ganharam e abateram os filisteus, e porquanto nunca mais afligiram os filhos do Senhor. Então, eu quero te dizer que as aflições são momentâneas, mas o Deus eterno das Sagradas Escrituras já está dizendo, é eterno, ele não passa, não passará. Então te convido agora nesta manhã, diante de uma palavra tão forte, tão marcante para as nossas vidas, possamos nesta manhã perceber que Deus é Deus durante toda a história, Deus não falha, Deus está agindo, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é imenso em ações, Deus ouve a oração dos justos, os perseverantes, os firmes, os humildes de coração. Deus está ali com aqueles que estão oferecendo seu culto em sacrifício vivo, suas orações sinceras e íntegras diante do Senhor. E então possamos nesta manhã tomar de posse esta palavra, toda a ilustração que ela nos traz, a riqueza de sua interpretação e continuar firmes, e à noite, logo mais, teremos mais palavra, porque é esta palavra que está nos sustentando nos dias de hoje. Percebe aí que hoje o que mais está predominando, que mais está alimentando o povo é a palavra de Deus. Às vezes, quantos pastores estavam se queixando porque pregava pouco na igreja, porque os irmãos ali ficavam impacientes com a palavra. Agora, esta palavra que está nos firmando, está nos consolando, está nos edificando e está nos dando esperança para superarmos os dias difíceis. É a palavra de Deus, firme, forte, poderosa, para mudar a realidade dos tempos presentes. Então, continuemos firmes e ouvintes desta palavra. Te convido à noite, às 7h30, para que a gente continue neste mesmo espírito de adoração, mandando então desde já um abraço fraterno a todos os queridos irmãos e ouvintes, irmãos de todos os lugares, ouvintes desta palavra. Fica com Deus. Vamos orar e debaixo da bênção dos apóstolos nós vamos suspender este trabalho e aguardando o retorno logo mais às 7h30 da noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e generoso para conosco. Pedimos ao Senhor a continuidade das Tuas bênçãos sobre nós e pedimos ao Senhor que continue nos ajudando e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Santo e Precioso Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E antes que eu me esqueça, logo mais à noite, a gente trata das decisões da igreja quanto à reabertura do santuário, quanto à reabertura dos nossos trabalhos. Deus continue abençoando você. Amém.